Tá aqui para vocês, eu decidi por ter uma abordagem mais descontraída, mais um bate-papo do que uma apresentação por si só. Então, né, quem tiver qualquer pergunta aí ao longo do nosso bate-papo, fique à vontade de perguntar, que eu, né, terei o maior prazer em responder. Então, como a Tati falou, eu já, né, desenvolvo jogos há um tempo. Eu comecei minha carreira, eu desenvolvendo software, eu já vou perto de, eu acho que uns 20 anos já. Comecei num ramo nada relacionado com jogos, e aí, eventualmente, né, migrei e estou aí fazendo jogos desde então. E, ao contrário de muita gente, né, ou sei lá, eu diria, eu só tenho uma seção aqui de Maceió, porque conheço poucas pessoas, na verdade, que aqui tudo este ramo de jogos em Maceió, então acho até uma história interessante. Vamos lá. Eu comecei minha carreira estudando e não sabia, na verdade, nada de desenvolvimento de software quando eu fiz faculdade aqui no Brasil, né, aqui em Maceió. No momento eu estou em Maceió, tanto que está aí o título, né, daqui para os Estados Unidos e de volta. Isso diria, meados de 98, não, 98 foi quando terminei o colégio, aí eu começo a sentir a idade chegando. Em 99 foi quando eu comecei a faculdade, e daí começou a minha exposição com programação, com desenvolvimento de software, porque eu sempre tive interesse com programação, né? Na época de vestibular, eu pensava muito em fazer robótica. Mas aí, para decidir que caminho tomar, eu meio que fui por eliminação, já sabendo quais que eu não queria fazer. Esses aí foram fáceis, eu fui cortando praticamente tudo que tinha por aqui, me reduzindo a um número muito limitado de opções. E robótica, na altura, eu não achava que eu estudava o suficiente para vestibular para tentar, né? Nem sei até hoje, porque eu nunca tentei, mas eu acho que, hoje em dia, pensando bem, eu acho que é um pensamento que, assim, mentalidade não muito otimista de se ter, mas na verdade tem que se, né, tentar e testar e acreditar no que você quer fazer e correr atrás. Mas, enfim, acabei mudando ao longo do caminho, mudando o meu caminho, o meu rumo e decidi fazer jogos. Na época, eu também tocava bateria, né? Eu tinha uma banda e gostava de música, então eu sempre tive esse interesse por entretenimento. E aí, eventualmente, me formei aqui, como a Tati falou, no sistema de informação, e depois decidi por, né, continuar minha carreira, eu segui fazer algo em seguida para avançar minha carreira e tomar um rumo na vida. E nessa época eu decidi por visitar uns amigos nos Estados Unidos que já moravam por lá, e enquanto os visitava, né, meio que traçava um plano porque eu queria para lá fazer alguma coisa, alguma coisa nessa linha. E dentre as opções que eu pesquisei, eu, né, pensando no que fazer, como eu falei anteriormente, falei nessa de que gostaria tinha interesse em entretenimento, ou, né, essa de tocar música e tudo mais, também, obviamente, eu gostava de jogar, e até hoje gosto de jogar videogame, tive sempre esse interesse por jogos, e tinha esse interesse por programação, por desenvolvimento de software. E aí achei por bem unir os dois e decidi seguir nessa vertente de fazer jogos. E foi aí que eu, né, eventualmente descobri a Full Sail e fui lá, estudei, fiz o bacharelado de Game Development, e durante 2 anos foi um curso bem puxado e valeu a pena, tanto que, né, depois, em seguida, dei início à minha carreira de desenvolvedor. E assim essa foi a minha trajetória de estudante, né? Pouco depois de me formar, fui à procura de trabalho, voltei ao Brasil para a família e tudo mais, mas aí voltei para lá e, ao final do ano, desse mesmo ano, em 2006, eu consegui um trabalho numa empresa chamada Slipgate Ironworks, e que eventualmente se tornou mais conhecida por Gazillion Entertainment, que fazia MMOs. E puxando um pouco até do que o Nando falou, mas agora há pouco ele falou em Doom e tudo mais, é interessante como certas coisas, pelo menos na indústria, vê certas ligações ou semelhanças ou coincidências, né? Ele estava falando lá no Doom e
por coincidência, um dos fundadores da Slipcase era o John Romero, que foi o criador, né, do game designer por trás do Doom. E aí eu comecei minha carreira, né, já assim participando de uma startup, de uma empresa, de um jogo de alguém com uma turma bem experiente já na indústria de jogos. E assim trabalhei lá durante 3 anos. O projeto, infelizmente, foi cancelado e era interessante, era um jogo, era um MMO triplo A, e falando vou aproveitar e ficar fazendo referência a coisas que o Nando, né, pontos que o Nando tocou, e você vai vendo as relações. A gente está falando aqui de uma época em meados entre 2006 e 2010, meio que a linha com a linha do tempo lá do que ele está falando. Nessa época a turma estava animada com MMOs e todo mundo queria fazer MMOs e tal. E essa empresa que eu trabalhei na época também estava nessa jogada, né? Todo mundo queria fazer um WoW Killer, todo mundo achava que iam criar algo melhor e né, bem sucedido que o World of Warcraft, que até hoje segue firme e forte. Trabalhei nesse projeto que, né, tinha um foco para uma audiência mais jovem, para crianças de 10 a 12 anos, com um foco em aprendizado e matemática, digamos assim, embutida, em que a mecânica do jogo exigia que você fizesse problemas matemáticos, e basicamente contas, sem se dar conta que você estava resolvendo problemas matemáticos. Mas, enfim, o projeto eventualmente foi cancelado, e aí eu segui adiante, trabalhei um tempo numa empresa de mobile mapping, que mapeamento coincidentemente também, eu estou lembrando agora, o Nando falou lá que trabalhou com empresas de mapeamento, e eu também, por coincidência, trabalhei numa durante um ano, fazendo ferramentas internas para uma empresa que teve envolvimento com o início do Google Maps. Eu não me lembro, nunca me lembro ao certo qual foi exatamente, como é que a coisa se deu, né? Como iniciou, mas o pessoal, essa empresa com que eu trabalhava, desenvolvia o hardware, né, o equipamento que montava, o par de equipamento que eles montavam em cima dos carros, e o software também que ia junto com esse equipamento, para daí mapear e fazer o Street View, tirar as fotos das ruas. E daí foi um ano fora da indústria de jogos, depois voltei e dei início à minha carreira de mobile game developer, né? Foi aí quando eu comecei a fazer jogos Desculpe, não. Foi aí que eu entrei na Roblox. Aí eu passei um tempo na Roblox, já tem um tempo, e é interessante ver que, né, o quanto que eles cresceram nesses anos todos. Eu trabalhei na Roblox em meados de 2011. É um escritóriozinho pequeno, com uma meia dúzia de pessoas, eu não sei, acho que na altura tinha no máximo 30 pessoas, e estava bem no comecinho da empresa, acho que tinha começado fazia uns 5 anos, que foi quando eles começaram a ser em 2006, e aí, né, estive lá envolvido, foi um período curto, fiquei lá uns 6 meses, trabalhei desenvolvendo o sistema de câmeras e ferramentas, e aí, eventualmente, decidi seguir em frente e mudei para uma outra empresa chamada Wild Needle, que era também uma startup, uma empresa pequena fazendo jogos para celular. E na época iOS não existia, Android ainda nem se falava nisso, ainda se desenvolvia em Objective-C e Cocos 2D, e se tiverem dúvidas e quiserem saber mais detalhes específicos sobre essas ferramentas, eu também posso falar um pouco. Objective-C sendo a linguagem de programação usada para desenvolvimento de plataformas da Apple, né? De uns anos para cá, eles lançaram uma outra chamada Swift, que é o que se usa em aplicações novas. E Objective-C ainda tá em uso, mas já não é tão, né? Já não se dá preferência tanto a ela em relação a Swift. Enfim, aí fizemos um jogo chamado Shoptown Hero, que era um jogo baseado em localização. Já usava GPS, a ideia era que você tinha, né, os itens, aí você gerenciava uma loja, e os itens que apareciam nessa sua loja iam estar relacionados com a tua posição geográfica, porque aí usava o GPS do celular, e aí tinha essa pegada de ter uma experiência única, dependendo de onde você estivesse.
Esse jogo foi lançado pela loja, daí a gente começou a trabalhar no outro e, eventualmente a Zynga adquiriu a empresa que eu trabalhava, né? Essa Wildlife. E foi aí que desculpe, a Wildlife agora, recentemente, eu chego já lá. E, aí foi aí que eu comecei a minha carreira na Zynga. E eu trabalhei na Zynga por quase 10 anos. E foi uma experiência fantástica. E você vê que até então, é até interessante que tem meio que uma progressão dos projetos, dos times, que eles vão crescendo, tipo, ao ponto que na Zynga eu cheguei a trabalhar em times grandes, né? O maior deles foi o Threads, que tinha, digamos, cerca de 100 pessoas ou mais distribuídos. E lá, na Zynga, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos, desde de times e projetos centrais. Centrais, eu digo assim, como é uma empresa grande, a Zynga tem uma série de estudos, e cada um desses estudos trabalha nos jogos, cada de maneira independente, e você tem times centrais que daí, né, fornecem serviços para esses estudos, que são componentes internos reutilizáveis. Por exemplo, o sistema de pagamento que é usado no jogo, ou o sistema de login, que você precisa poder login para fazer o login com o jogo, para você, por exemplo, sabe quando você faz o login para depois você recuperar o seu progresso e tudo mais? Então, alguém tem que fazer isso. E no caso das Zynga, eles têm lá o sistema deles centralizado. E uma série de coisas. Aí trabalhei nessa parte. Também trabalhei em vários jogos para iOS, para Android, usando tanto Unity quanto Objective, Cocoa Studio, que eu falei mais cedo, Cocoa Studio X, que daí já é uma outra engine, que já é em C++. Trabalhei também em um jogo chamado Battlestone, e esse jogo foi feito numa engine que foi criada do zero pelo time que criou o jogo, e os caras literalmente escreveram a engine todinha, integrando com linguagem de scripting e tudo mais, que foi também outra experiência, digamos assim, única, né, ao longo dessa minha carreira de desenvolvedor de jogos. Trabalhei também num jogo chamado Warzone Tour, e esses jogos, esses dois e alguns outros também já não estão mais disponíveis na loja, que a gente já tirou lá. Mas se você pesquisar, você encontra. Esse Warzone Tour foi uma experiência bacana, porque foi até uma situação única, de que foi a oportunidade que eu tive de participar com um time para a gente desenvolver o jogo tanto para iOS, para Android e para web também, a partir de um código em C++. E, até pelo menos para os engenheiros, para os interessados na parte técnica, é até um problema interessante de se resolver. E, enfim, o Warzone Tour teve também um projeto, eu participei de um time que fazia, basicamente, digamos assim, pesquisa e desenvolvimento, R&D, ou então explorava oportunidades de expansão para a empresa, né? E aí lá a gente, no início desse boom recente, né, uns anos para cá, da realidade virtual, né? Especificamente, eu participei de um time também que se desenvolveu lá com o desenvolvimento de jogos para a realidade virtual. Inclusive, eu criei um jogo chamado Mountain. Eu fiz o port dele para o Oculus VR. Se vocês pesquisarem no YouTube lá, Mountain VR Rift, vocês encontram. Eu posso até também postar o link aqui depois para vocês darem uma olhada. Foi bacana. Esse também já não está mais disponível na loja, dá para ver o jogo no YouTube, o trailer lá. Inclusive, fui eu que, nessa linha de desenvolvimento indie ou times pequenos, né? Nesse contexto específico, eu fui o engenheiro, o único programador engenheiro que trabalhou nesse jogo. Foi uma iniciativa pequena, e eu fiz, né, o trabalho todinho para fazer o jogo rodar no Oculus Rift, que na altura ainda não tinham nem lançado a versão de consumo final. Ainda era na época que já estava na campanha do Kickstarter, que eventualmente o Facebook adquiriu a empresa. A gente estava usando os kits de desenvolvimento. Foi bacana,
foi uma experiência legal de se trabalhar. Inclusive, aí nessa, eu, né, fiz a parte de desenvolvimento, colaborei com os artistas que eu precisava para fazer mudança no jogo. E também fiz o trailer que está disponível no YouTube, fui eu que gravei, literalmente, né, com óculos aqui, jogando lá e tal. Eu sempre que vejo, eu tenho boas lembranças daquele projeto, foi bacana. Depois disso, eu trabalhei também num time, a gente fez jogos para Facebook Messenger e chamava de Growth Team, né, que é o time de crescimento. E nessa ideia de que é um time que vai testar ideias em plataformas diferentes, jogos diferentes, em canais, em meios de distribuição diferentes, para ver se você consegue pegar uma oportunidade para fazer a empresa crescer. Né? E uma dessas coisas que nós tentamos foram jogos para Facebook Messenger. A coisa não vingou, enfim, aí a gente, né, desmontou o time, cada um foi para o seu caminho. Foi aí que eu entrei lá no Words with Friends. Não sei se vocês conhecem, é um jogo, aqui no Brasil ele é conhecido como Palavras com Amigos. Não é um jogo muito, diria, popular aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é um jogo muito bem sucedido, que já está no mercado em produção agora tem, eu diria, já vai em 12 anos, com vários milhões de jogadores diários. Eu esqueço exatamente a quantidade de pessoas que jogam mais do que eu lembro vagamente. Eu diria que dá pelo menos uns 5 milhões de pessoas por dia de audiência nesse jogo. Primariamente, da grande maioria nos Estados Unidos, e foi uma experiência bacana, porque já nesse time foi justamente uma colaboração com uma equipe grande, com mais de 100 pessoas, e o pessoal distribuído em vários países. O time era essencialmente distribuído com, né, a gente que ficava em São Francisco, que era onde ficava a sede da Zynga, que é onde eu trabalho, onde eu também morei durante muitos anos, e o pessoal em Toronto, agora me esqueci o nome. No Canadá, aí eu fico na dúvida se era Toronto ou Toronto, que é mais na costa leste, que tinha o fuso horário. E agora que eu estou vendo aqui as perguntas do pessoal, eu eu estou respondo vendo já. aqui, Daniel, estava só esperando uma pausinha aqui. O Ramon está perguntando como você se adaptou a essa rotina intensa. A Amanda está perguntando sobre a sua rotina de developer. E o Ramon também, se você já teve experiência com desenvolvimento de shader. Tá. Deixa eu só terminar essa linha de raciocínio e eu já aqui volto para as perguntas. O time desenvolvido... Você estava na Costa Leste. A gente, o time em São Francisco, eu com o pessoal em São Francisco, o pessoal em Toronto, na costa leste do Canadá, e tinha também uma turma na Índia. E tinha até pelo menos um engenheiro, um desenvolvedor de time na Inglaterra. Então, essa altura do campeonato, isso bem antes de pandemia, eu já estava até, inclusive, habituado com essa ideia de trabalho distribuído, sabe, com pessoas em fusos horários diferentes. Foi uma experiência bacana. Eu trabalhei nesse time durante 2 anos e, por se tratar de um jogo em produção, tem-se uma preocupação muito grande com o planejamento e com, né, a manutenção e atualização e do jogo em si. E muitas vezes você se vê numa situação em que parece que você está reformando e refazendo um avião em pleno voo. É interessante, a gente pode voltar nesse assunto depois. Mas vamos lá, voltando aqui para as perguntas. Como foi se adaptar a uma rotina acadêmica tão intensa? Na Full Sail foi puxado, foi punk. Nós tínhamos na época, imagino que seja até hoje assim, foi um curso, né, para um pouco mais de contexto. Foi um bacharelado, foi o número de horas de uma carga horária que normalmente que se faz ao longo de 4 anos em 2. E você tem, né, essencialmente 40 horas de aula por semana, que seria o equivalente a uma carga horária de trabalho, e você está lá ocupado com as aulas e com os outros afazeres, cerca de 8 horas por dia. Foi puxado, tanto que, né, os cursos são
Essas matérias são muito compactas, porque esse né, curso todo é comprimido em 2 anos. Você, na grande maioria dos casos, você tem as matérias, elas duram 1 ou 2 meses. E aí você tem uma série de outras consequências por causa desse formato, né? Porque eles são bem compactados, bem comprimidos num espaço de muito tempo, espaço de tempo muito curto. Você tem, um dos requisitos são a frequência, né? As faltas que você pode ter. Tem matérias que, né? Essas matérias que, por exemplo, não são um mês, se você faltar um dia, você já perde a matéria por falta, porque não é coisa desse tipo, entendeu? Aí você já fica naquela tensão de que não pode faltar de jeito nenhum, porque o trem está andando, mas você tem que acompanhar. Inclusive, eu consegui, por mais, né, que tenha tido os meus desafios, eu consegui terminar o curso esses 2 anos com perfect attendance, que quer dizer que você termina o curso todo sem nenhuma falta. Foi dedicação total, era de casa para a faculdade para casa assim, o lado positivo, assim, tipo, obviamente é puxado, tem essa carga horária intensa, mas tipo, diferente do que normalmente a gente está habituado a ter, além da carga horária nas aulas, depois, né, tem esse hábito de levar muito, tem dever de casa, e tem os projetos para fazer em casa. Lá não, nesse formato lá não funciona. O que você tem para fazer, faz para lá, eu tenho que estar para lá e para casa, na maioria dos casos, né, está liberado. Houveram situações de que tipo, tinha que fazer projeto, o cara acaba tendo, dependendo do cronograma, como você está andando, você acaba tendo que virar a noite fazendo trabalho, né? Aconteceu uma vez ou outra e tal, mas eu diria que por mais puxado que fosse, eu não troco 5 minutos desse ritmo intenso que eu tive lá né, pelos anos e as horas de aulas que eu tive daqui das faculdades que eu cursei, que eu acabei, né, estudando em 2 faculdades diferentes aqui em Maceió, e a experiência são opostos totais, sabe? Por vários aspectos, inclusive até da infraestrutura, do acesso que você tem à informação que eu tenho também, enfim, dá para se, né, ver que eu sou, obviamente, muito grato e satisfeito com tudo que né, com a experiência que eu tive, inclusive que o objetivo era ser o ponto de partida dessa minha carreira de desenvolvedor de jogos, e obviamente eu alcancei meu objetivo e a Full Sail, dentro desse meu caminho, né, cumpriu o papel dela, que era me dar esse pontapé inicial, que digo até que né, quando entrei, eu lembro isso até hoje, eu não sabia bulhufas sobre desenvolvimento de jogo, não sabia nem para onde ia. Sabia programar e tal, mas não fazia ideia de como que fazia um jogo. Saí de lá, obviamente, sabendo fazer jogos, e hoje em dia eu consigo, eu olho para um jogo rodando e eu disseco o negócio, né? Logicamente, tem áreas do jogo em si, né, do stack do jogo, que eu não tenho conhecimentos específicos, mas tenho interesse, até porque é um software, é um programa, né? É um software muito complexo, em várias áreas específicas, mas consigo olhar para o negócio e dissecar em linhas gerais, assim, como é que a coisa funciona. Amanda pergunta: como é a sua rotina de demandas, como um developer hoje? Hoje trabalho, quer dizer, continuo nessa modalidade de trabalho remoto. O time em que eu estava trabalhando, eu recentemente fui demitido da Player, e até nem tive tempo de falar com vocês para a gente atualizar aí a descrição, mas enfim, trabalhava para a Player até segunda-feira da semana passada, já não mais, e nessa modalidade, né, esse time com que eu trabalhava, a turma é da Turquia, e, né, tinha uma rotina em que começava logo meu dia 8h30 com uma reunião, e eu já, né, pulava na frente do computador já para começar com essa reunião com a turma, que já ia na metade do dia deles para lá, e era bacana porque, assim, me ajudava a ter uma disciplina, uma rotina né, com o trabalho, e eu já entrava com a turma já lá no ritmo de metade do dia de trabalho, então eu já começava o dia com todo gás, e esse começo do dia para mim era muita interação, muita comunicação com o pessoal, e na parte da tarde, para o final do dia, já diminuía mais, e aí, porque o pessoal já estava encerrando o dia deles para lá,
e aí eu conseguia focar nas partes do dia a dia do meu trabalho que envolvem meu foco, né? Assim, exclusivo, né? Que é, no caso, é o desenvolvimento de alguma funcionalidade do jogo. Muitas vezes a gente vê nessa pressão de querer fazer muita coisa e produzir muito, e é fundamental ter foco, né? Por mais que tenha mil e uma coisas acontecendo e muita gente, sei lá, te interrompendo ou precisando falar com você, tem horas que é preciso pôr isso tudo de lado, desligar por notificação e meio que esquecer o mundo lá fora e todo o resto e poder concentrar. Então, esse formato que eu venho trabalhando e vinha trabalhando me permitia isso, né? Eu atualmente tenho um coworking aqui, uma área que eu trabalho, que eu divido com outros profissionais, mas assim, a minha área exclusiva do que eu faço, e é massa que eu fico aqui no meu cantinho e foco no que tenho a fazer. Espero ter respondido aí, Amanda, e se caso tenha algo mais específico, fique à vontade aí de ela falar um pouco mais ou perguntar um pouco mais a respeito. Ramon, você já teve, você já teve alguma experiência profissional com desenvolvimento de shader? Pouquíssima, né? A parte de computação gráfica, né, que o shader é uma das coisas que, né, que envolve que está digamos assim, nesse segmento do desenvolvimento, é algo que eu tenho um interesse grande e, infelizmente, né, eu até hoje não dediquei o tempo necessário que eu tenho, que eu preciso para poder, né, me envolver mais com isso, trabalhar com projetos assim. Né, acaba que parte disso eu diria que é a falha minha por não tomar isso como uma prioridade, né? E serve até para vocês aí, assim, dentre a infinidade de coisas, né, que se acha interessante, que acha bacana, é impossível acompanhar tudo e fazer tudo. E é preciso saber, né, a hora sei lá, dizer não e pôr certas coisas de lado para você focar. Nesse meu caso, eu acho bacana e tenho um interesse muito grande, mas por uma razão ou por outra, uma delas, né, deu, obviamente, até hoje não ter me envolvido exclusivamente com esse ramo da programação. E a minha carreira e os trabalhos com que eu me envolvi ao longo dos anos também não tiveram grande coisa a ver com shaders e com computação gráfica. E eu até hoje fico só nessa de acho massa, acho interessantíssimo e um dia eu tomo vergonha na cara e me movimento para seguir naquela direção. Tá joia? Respondeu qualquer coisa, você, né, pergunta mais aí. Mas, em linhas gerais, eu, né, falo assim, nos aspectos mais básicos, mais gerais, né, dessa parte também. De nada, Amanda. É sim, Ramon, é interessantíssimo, é bem complexo até, né? E, assim, a ideia uma das coisas que eu acho interessante sobre a computação gráfica, o computer graphics, né? É até essa ideia, hoje em dia, inclusive, né? As placas de vídeo, nas GPUs, elas são programáveis, né? E uma das coisas que me interessa muito é essa, a ideia de você poder ir lá programar a GPU. E é isso que são os shaders, né? São os programas que rodam na placa de vídeo. E eles acabam que muitas, dependendo da aplicação, no caso de jogos, eles são específicos para geração de imagem, mas é possível expandir isso para uma infinidade de ramos, além da, da parte gráfica em si, né? Hoje, de uns anos para cá, teve um boom muito grande em inteligência artificial e machine learning, e até esses segmentos de ciências de computação ou de engenharia estão, né, diretamente ligados a isso, né? Porque são problemas computacionais que exigem um número alto de paralelismo, né? Que seria o que é a capacidade de uma máquina processar um problema em paralelo, né, ao mesmo tempo. E as GPUs, né, que são as placas de vídeo, elas são unidades de processamento
específicas para esse tipo de problema, né? Elas são feitas para terem a capacidade de fazer muitas coisas em paralelo. Então, fica aí, né? E hoje em dia, inclusive, na internet, né, tem uma infinidade de recursos que você pode, né, usar para se aprofundar, não só em shaders em computação gráfica, mas em qualquer um desses outros recursos diferentes de quando eu comecei, apesar de, na minha época de faculdade, já ter internet, mas, obviamente, o acesso à informação e a riqueza de informação que se tem hoje em dia é muito maior do que se tem lá naquela época, né? Por exemplo, estamos aqui falando sobre o Full Sail e a oportunidade que eles têm, e eu descobri na altura, por iniciativa minha, que eu fui atrás de justamente escolas e cursos que, né, oferecessem o que eu estava interessado, e esse foi meio que o caminho que eu tracei, né? Diferente de outros, por exemplo, o Mano seguiu, apesar de ter estudado lá, ele seguiu um caminho diferente. Ele eventualmente voltou para o Brasil. Não, eu saí daqui de Maceió, que, digamos, de modo geral, o Nordeste, né? Não tem algumas empresas aqui no Nordeste, inclusive, que fazem jogos que eu acho ótimo. E a indústria no Brasil cresceu muito desde quando eu comecei essa minha jornada. Foi até uma das razões de eu ter saído daqui, é porque eu tinha esse interesse e aqui não via alternativa. Até, inclusive, hoje em dia, eu até brinco dizendo que eu agora, né, estou à procura de trabalho de novo, eu diria até que, pelo menos desse meu ramo aqui em Maceió, eu passo fome, porque não tem ninguém aqui que faça isso, né? Eu sei que eu até procurei um pessoal aqui para ver o que é que existia de desenvolvimento de jogos e qual a turma, quem faz aqui e tal, e não encontrei muita coisa. Eu tenho até que voltar a dar uma pesquisada para ver se eu encontro uma turma. E eu tenho até interesse, sei lá, de repente encontrar uma maneira de contribuir com até esse ramo, com essa indústria, sabe, com esse segmento aqui, né, de uma maneira ou de outra, até porque a minha experiência, em certos aspectos, é bem única, né? Eu tive a trajetória que tive, trabalhei os anos que trabalhei nas empresas, nessas várias empresas diferentes, esse tempão na Zimba, e voltei, né? O voltei, na verdade, até um pouquinho, tipo, desse lado pessoal, e no final, voltando a essa história de me contar um pouco dessa minha trajetória, estou aqui na parte, fui aos Estados Unidos, e agora vamos contar um pouco dessa volta, né? Vamos lá. Só que eu falei, estava falando do Words with Friends. A certa altura, minha esposa e eu decidimos voltar ao Brasil, voltar a Maceió para passar um tempo com nossas famílias aqui. E já fazia muitos anos que nós morávamos nos Estados Unidos. Eu morei lá 17 anos, minha esposa ficou 15. Então, foi um bocado de tempo. Apesar de nós virmos com frequência, praticamente todas as vezes que tínhamos férias, nós víamos, mas é diferente, não é a mesma coisa, né? Poder passar um tempo mais prolongado assim com nossos familiares. Então, casado com 2 filhos, e a gente achou bacana que seria uma oportunidade para todos nós, tanto para os nossos filhos como para nós e para os nossos filhos, principalmente, que tenham uma chance de passar um tempo com nossos familiares. E aí, por bem, decidimos vir. E assim, viemos no final de 2021, dezembro de 2021, foi como nós chegamos aqui. Viemos com a intenção de passar um ano, já vamos com 1 ano e meio por aqui, e né, por razões, né, alheias ao nosso controle, a gente depois, né, decidiu por estender um pouco mais e continuamos por aqui. Estamos onde que tipo vamos para algum canto algum dia, sem data, sem destino, e vamos aproveitando. E parte dessa mudança teve essa questão da minha mudança profissional, né? No caso, a mudança profissional no sentido de que eu acabei saindo da Zynga porque a Zynga não podia, não iria, né, ter condições de me manter empregado trabalhando aqui no Brasil por questões legais, tributárias, etc. E foi aí que eu comecei a me envolver cada vez mais, tentar aprender cada vez mais
sobre trabalho remoto, não porque, né, foi também durante esse período da pandemia e tudo mais, mas não por questões relacionadas à pandemia, mas por essa ideia de que queríamos vir e eu, logicamente, precisaria encontrar uma maneira de trabalhar e continuar envolvido com esse meu meio. E trabalhando com entretenimento digital, obviamente, eu tendo um computador e acesso à internet, eu trabalho e exerço a mesma função que eu exercia antes e continuo exercendo por aqui. E aí fui me informando e aprendendo e procurando oportunidades de trabalho nesse meio. Ano passado, eu trabalhei com uma startup chamada Squid Games. Foi um período curto e foi uma oportunidade boa. Foi, de novo, uma mudança muito grande no modo de trabalhar, porque, né, eu vim de uma empresa multinacional com vários times que, no seu auge, no seu pico de números de empregados, deve ter chegado a, sei lá, 3.000 pessoas no total. Quando eu saí, na altura, já nem sei, mas aí eles reduziram muito e tal, mas quando eu saí, imagino que tivesse em torno de 1.500 pessoas, mas enfim, são vários times com infinidade de pessoas e fui, né, sair daquele ambiente corporativo com times grandes, com orçamentos grandes, com planos grandes, para um bem pequeno, onde eu fui acho que o terceiro membro da empresa, para mudar a dinâmica toda de trabalhar para essa ideia de ter mais responsabilidades, ter mais envolvimento, e também a parte legal é ele estar envolvido com o desenvolvimento do jogo desde o começo. E esse ano também, né? E aí esse ano eu também trabalhei, né, brevemente agora com uma empresa que a gente falou agora há pouco, foi a Player, que é um estúdio que é uma subsidiária da Wildlife, e a Wildlife sendo uma empresa de jogos para, né, iOS, para mobile games brasileira, coincidentemente, porque eu não necessariamente, né, procurei uma empresa brasileira para trabalhar, mas pelas coincidências da vida, acabou que, né, eu topei com essa turma e trabalhei aí brevemente com esse pessoal. Amanda, eu tenho um pessoal em Recife, né? Tem um pessoal que está por aí eu estou dizendo, não sei nem se está em Recife, mas o pessoal lá em Recife tem a Cocu, que eu, inclusive, falei recentemente. Tem mais. O Tamir acabou de entrar, mais coincidências. Eu estudei na Fonseca na época que o Tamir também estava lá. Nós não estudamos juntos, mas estávamos na Fonseca mais ou menos na mesma época. E que mais? Bem, aí está aí, né? Assim, essa minha jornada desde, né, os primórdios de quando eu, né, estudava aqui em Maceió e, né, tocava numa banda de pop rock aqui em Maceió com meus amigos, e para essa de, né, ir para os Estados Unidos estudar e entrar, né, dar início a essa carreira de game developer e morar e trabalhar lá durante, né, 17 anos e eventualmente voltar aqui para Maceió e meio que me sentir um peixe fora d'água, já que aqui eu não conheço ninguém que desenvolva software, desculpa, que desenvolva jogos, mas, né, graças à tecnologia a gente consegue expandir nossa rede de contatos e envolvimento com o resto do mundo. E por aqui estou e vou ficando por enquanto, mas mais na frente fazemos as malas e vamos para outro canto. E assim vamos conhecendo o mundo e criando oportunidades e tendo experiências diferentes, novas e conhecendo novas pessoas. Legal, Daniel. Obrigada por você compartilhar aí a sua experiência com a gente. É como o Nando falou, né? É um ramo que leva a gente para lugares que a gente nunca imaginou. Às vezes traz de volta, né? E aí leva de novo. Então, eu acho que é isso, a experiência toda está nisso. Eu ia comentar mesmo de Recife, porque eu tenho ouvido falar bastante que Recife está com um polo tecnológico, em geral, muito grande, né? O Nordeste no todo parece que está crescendo bastante aí em relação à tecnologia.
Não sei se é isso mesmo, mas eu tenho ouvido bastante isso das escolas que a gente tem contato aí na região, que a área de tecnologia está crescendo. Não sei se é a tua percepção profissional, né? Mas das escolas a gente tem ouvido bastante isso daí. Tem crescido, sim, com certeza, né? De quando, até aquela, né? Se a gente, né, pensar um pouco naquela linha do tempo lá que o Nando estava mostrando, do início dessas coisas todas, da indústria e tudo mais, ou até do início da minha carreira, de quando comecei a estudar, quando saí de Maceió, aqui no Nordeste praticamente não existia nada, ou pelo menos eu não sabia de nada. E hoje em dia eu já sei, tanto que eu pesquisei. E ao longo dos anos, mesmo fora do país, eu procurava sempre, dentro da medida, dentro do possível, me manter a par do que estava, né, acontecendo por aqui. E eu agora que voltei ao Brasil, tenho até, inclusive, procurado me envolver mais com a indústria aqui de jogos local, fazer contatos, conhecer a turma, conhecer mais da indústria local. E tenho visto justamente isso. Sei de um pessoal, tem a Lumen, que fica em Aracaju, tem o pessoal da Copu em Recife, tem uma outra empresa em Manaus, que agora o nome me fugiu a cabeça, mas tem um estúdio para lá. Tem um bocado de gente, principalmente aqui no Nordeste. É bacana ver a indústria crescendo, e principalmente aqui no Nordeste, que, né, tende a não necessariamente ter uma presença muito forte nessa parte.